Tá, muito bem, então. Na semana passada, a gente, a gente viu. Ó, o Thomas. Depois vai ficar no YouTube essa imagem do Thomas aí. Ó, na semana passada, a gente falou um pouco da história do Iluminismo, né? Aquele período da história, né? Que teve uma volta à razão, né? Depois de tanto tempo que se passou sem o conhecimento científico ter tanto prestígio, né? E aí a gente aprendeu ali sobre alguns filósofos, né? Os racionalistas e os empiristas, né? Clássicos. E depois eu falei para vocês que se vocês quisessem assistir uma aula que tinha sobre história da ciência mais moderna, que eu acho que está lá no canal. Então vocês fiquem à vontade se quiserem assistir. E tá, então com essa série de aulas, a gente pelo menos tem um pouco de contextualização sobre um pouco de contextualização sobre a história da ciência, né? E isso é super importante para a gente, porque na maioria das vezes os cientistas e as cientistas fazem ciência sem mesmo conhecer da própria história. E uma outra coisa que acontece, que é muito comum, é que os cientistas, né, e as cientistas também fazem ciência sem mesmo saber ou situar onde está o método científico, qual método científico que é usado. E por que que isso acontece? Porque, em geral, o que, o que as pessoas fazem, né, na sua carreira de ciência você entra para um laboratório e você meio que herda os protocolos daquele laboratório, sem muito pensar de onde vieram aqueles protocolos, é, com que aqueles protocolos têm afinidade e assim por diante. Então, muitas das vezes, cientistas fazem ciência sem mesmo saber qual é o método científico, tá? Então, nessas próximas duas aulas, a gente vai estudar o método científico, que é uma das coisas mais importantes, né? Quando a gente começou a disciplina, que eu perguntei para vocês, o que que é ciência, né? Por que que a gente separa a ciência de outras atividades humanas? Por que que a ciência tem um prestígio? E muita gente aponta o método como o principal trunfo dessa atividade. Então, a ciência é a ciência porque ela tem um método peculiar, um método particular que é diferente dos outros métodos, né? Então, hoje a gente vai começar a estudar um pouco porque o que é este método. E aí, eu quero compartilhar com vocês uma prática muito simples e eu vou precisar que vocês falem, tá? Ou escrevam aí no chat. Então, eu vou pedir para vocês fazerem para mim uma afirmação simples, o mais simples possível, em relação a esse objeto que aparece aí na tela de vocês. Uma afirmação simples. É um cubo. Isso. É um cubo. Muito bem. Quem falou foi a Emily? Isso. Tá. Agora eu queria que outra pessoa fizesse outra afirmação simples sobre esse próximo objeto.
Possui vários lados. Possuem vários lados. Muito bem. Próxima. É azul. É azul. Muito bem. Será que conseguimos fazer mais afirmações simples? Alguém consegue falar mais alguma coisa? Bem simples. Nesse sentido, o objeto é Tem um 4 cubo, lados iguais? o objeto tem 8 lados iguais, ou 6, né? 6 lados iguais. O objeto tem várias faces. O objeto é azul. Então, gente, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está levantando fatos acerca desse objeto, né? O que que é um fato? Um fato é uma afirmação que é facilmente verificável. Então, se eu falo é um cubo, todo mundo consegue de forma muito fácil olhar e falar, concordar, né? Ah, é um cubo. Esse é um cubo, né? Poderia medir também, né? Para verificar se é um cubo de fato, né? Então, quando fala é azul, todo mundo entende facilmente que esse cubo é azul, né? Então, são fatos, são afirmações simples, facilmente verificáveis acerca desse objeto. Vamos olhar mais alguns objetos aqui. Também, 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 né? Acho que eles são parecidos. Alô, alô. Eles têm tamanhos diferentes, né? Isso. Tem tamanhos diferentes. Mas em geral, vocês acham que eles são parecidos? Sim. Eles são parecidos, né? Uhum. Agora, partindo dessas observações que a gente está fazendo aqui, que são observações simples, eu queria saber se vocês conseguem fazer uma afirmação geral sobre essas figuras. Uma generalização em relação a essas figuras. Que todas essas figuras têm a mesma quantidade de lados. Perfeitamente. Então aqui a gente está indo para um nível acima da construção do conhecimento. A gente está passando para uma generalização. Então, isso não é uma observação simples. Agora, eu não estou falando de um fato, certo? Agora a gente está falando de uma teoria, né? De uma generalização. E as teorias são super importantes, né? Na ciência. Então, perfeito. Muito, muito bom. Então, a gente chega com, depois de fazer várias observações muito simples, depois de observar vários fatos, a gente chega a uma teoria. Qual fato que a gente observou especificamente, né? A figura 1 tem 6 faces. A figura 2 tem 6 faces. A figura 3 tem 6 faces. A figura 4 tem 6 faces. A figura 5 tem 6 faces. Logo, todas as figuras têm o mesmo número de faces. A gente poderia ter ido ao contrário. Poderia ter ido por outro, ter feito uma outra generalização. Por exemplo, a figura 1 é azul, a figura 2 é azul, a figura 3 é azul, a figura 4 é azul. Logo, todas as figuras são azuis. Uma generalização. A gente poderia chegar e falar assim, todas as figuras são cubos, não são cubos, né? Porque os cubos têm o mesmo tamanho, as faces, né?
mas todas as figuras são prismas azuis, né? Vocês veem algum problema com essa generalização? Não tem problema, tá tudo correto, né? Mas imagine que a gente segue amostrando essas figuras e a gente tem esse universo conhecido de que todas as figuras, né, dessas figuras, então o nosso conhecimento é que essas figuras possuem 6 faces e são azuis. Até o dia que chega essa figura aqui. Todas elas têm ângulos retos. Quando chega essa figura aqui agora, o que acontece com a minha teoria? Tem uma exceção. Ela tem uma exceção. Então, aquela afirmação, todas as figuras possuem 6 fatos e são azuis, ela já não é mais correta, né? Então, com essa atividade bem simples, a gente viu como que a gente produz conhecimento, né, usando um método, mas como que esse método pode ser falho, né? Então, qual é o método? O método é generalizar um conhecimento a partir da observação de fatos simples. Qual é o problema? O problema é que nem sempre essas generalizações elas se sustentam, né? E agora, na nossa próxima parte da aula, a gente vai destrinchar esse método, como ele funciona, tá? Então a gente vai ver isso, essa atividade que a gente fez, que é super simples, e a gente faz isso na nossa vida o tempo todo, tá? Então, é aquela coisa, né? A gente usa o conhecimento, não precisa ser cientista para usar o conhecimento científico, tá, gente? Apesar de que é preciso ser cientista para fazer ciência, porque o conhecimento científico ele tem que passar pela parte da comunicação, né, da revisão, tal. Então, não é qualquer coisa que uma pessoa fala que é ciência também, né? Precisa passar pela verificação dos pares, né? Pela etapa da comunicação. Mas usar o método científico a gente pode usar no nosso dia a dia normalmente, tá? Muito bem, então vamos para a próxima parte da aula. Eu vou pedir só um momentinho para vocês, que eu estou apertado. Desculpa, gente. Esqueci de ir ao banheiro antes da aula. Tá. Deixa eu pôr a luzinha aqui também, para a gente conversar e eu ir anotando. Então, gente, na nossa prática aqui, a gente usou 2 tipos de afirmações que é importante nesse método, que a gente vai aprender hoje, que chama método indutivo.
né? Ou que a gente chama de indutivismo, tá? Deixa eu colocar aqui a telinha. Vocês estão vendo a tela branca aí? Já apareceu para vocês? Sim. Boa. Então anotem aí, gente. Indutivismo. Então, a gente fez aí na nossa prática 2 tipos de declarações. As declarações singulares. Declarações são as afirmações, né? E as declarações gerais. Bom, vamos ver o que são essas declarações singulares, né? São observações, né, sobre fatos únicos, fatos simples e fatos únicos. Então, a gente pode definir essas declarações singulares como observações simples. Uma outra coisa também que é importante nessas declarações singulares, né, o fato em si, é que elas sejam facilmente verificadas, né? Então, sabe aquela coisa, contra fatos não há argumentos, que a gente recebe, né, do nosso tio no WhatsApp? Vem daqui. De fato, contra fatos é muito difícil argumentar, né? Por quê? Porque é facilmente verificável se está correto ou não. Então, se eu chegar para vocês e falar, olha, a grama aqui de casa é vermelha. Eu vou falar, sei lá, eu tô olhando e acho que é verde, sabe? Então, como é que eu vou argumentar, né, que a grama é vermelha? Não tem argumento, né? Então, as declarações singulares são facilmente verificadas, né? Outra coisa também, né? Melhor ainda do que verificar é mensurar. Então, lembra, né? A gente veio já lá das aulas passadas, a gente já veio com o entendimento que a ciência é uma atividade empírica, materialista. Então, ela sempre vai tratar do universo que é mensurável, tá? Então, um fato é uma coisa que é fácil de ser medido, né? Então, se eu pego uma régua, eu meço. Não tem argumento, né? Se eu falar, eu tenho 1,84 de altura, não tem argumento contra isso. É facilmente verificável, né? Essas declarações simples, então lá na nossa prática, quais foram as declarações simples? A figura é azul, a figura tem 6 faces, a figura tem ângulos retos, etc. Tá? Aí, fazendo essas observações simples, a gente chegou a uma declaração geral, que daí já é outra coisa. Que são, que existem de vários tipos, tá? Na ciência. Vou colocar aqui para vocês. As leis, por exemplo. Então, as leis de Newton, por exemplo, são declarações gerais. Elas falam de fenômenos gerais, né? Tipo, força é igual massa vezes aceleração, que é uma lei de Newton. Ela não é um fenômeno único. Isso descreve a relação entre força e massa, essa lei, no universo inteiro, né? Ou a seleção natural, né, que é tida como uma lei dentro da biologia. Ela não é uma declaração simples, né?
ela não é um único fenômeno observado. É uma lei que rege qualquer esfera, né, é, dos organismos vivos, né? Em qualquer nível. Tá? Então, se vocês quiserem anotar exemplos aí de leis de Newton, seleção natural, apesar de que seleção natural ainda é discutível se é uma lei ou não. As teorias. Então, as teorias elas são ainda generalizações mais abrangentes, né? Então, a teoria mecânica de Newton possui várias leis, né? A teoria da evolução de Darwin possui também várias leis, né? Várias regularidades, tá? E, em geral, uma teoria já é um corpo de conhecimento muito bem estabelecido. Que isso quer dizer? Estabelecido. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai mudar, tá? Provavelmente, no futuro. E isso é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque... Porque... Nossa, tô dando aula aqui, tô vendo minha cachorra pegando tudo meu chuchu que eu plantei ontem. Ai, que dor. Deixa eu avisar aqui, Adesi. Pera aí, gente. Desculpa, gente. Por que é importante a gente falar sobre as teorias? Porque no jargão popular, a gente usa essa palavra teoria como uma coisa que ainda não está verificada. Então a gente fala assim, mas isso é só uma teoria. E na ciência, a palavra teoria tem um outro significado, que é o contrário, inclusive. Quando a gente fala teoria, a gente está falando assim, não, isso é uma teoria. A gente está falando, não, isso já foi verificado inúmeras vezes, sabe? Não, não vai mudar. Tá? Então, quando a gente fala assim, teoria evolutiva, a gente está falando de uma coisa que já foi tantas vezes verificada, né? De um conjunto, um corpo de conhecimento que já foi tanto posto à prova e nunca foi refutado. Então, isso forma uma teoria. Todo esse corpo de conhecimento. Tá? A teoria da gravidade do Newton. A mesma coisa. A gente vê tantos fenômenos, né, que obedecem às leis dessa teoria, e isso não vai mudar. Mas vocês podem falar assim, mas depois veio a teoria da relatividade, tal, do Einstein. Mas a teoria da relatividade, ela não colocou por terra a teoria do Newton, né? A teoria do Newton funciona ainda super bem dentro do mundo nosso, assim, né? Que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, né? Ela não funciona bem para fenômenos que são enormes, né? Já falando de nível de universo, que a gente não consegue observar, ou micro, né? Micro. Mas enfim, gente. Então, quando a gente fala teoria em ciência, a gente está falando de corpo de conhecimento muito bem estabelecido. E isso é uma declaração geral, né? Outra declaração geral, que entra aqui no corpo de declarações gerais, são regularidades. Então, quem foi que chegou na conclusão de que todas as figuras têm 6 faces? Isso é uma regularidade, né? Ou seja, a gente está observando várias vezes o mesmo fato e a gente chega nessa regularidade, que todos eles são dessa, dessa forma, né?
também os modelos. Modelo, gente, é uma palavra também que em ciência é usado para coisas distintas, tá? Mas geralmente um modelo é uma super simplificação de um fenômeno. Então, uma simplificação quase que é uma abstração de um fenômeno observável, tá? Então, isso a gente faz para entender melhor a natureza. Então pensem assim, um mapa é um modelo do mundo. É muito mais fácil a gente olhar para um mapa do que a gente olhar para o mundo, não é? E ver a geografia olhando para o mundo. Ninguém tem condições, né, de entender ali a- as características das, do mundo, né, dos países. A gente olha para o mapa, que é uma super simplificação, tá? Então, o modelo geralmente é nessa linha e ele também, então, já é uma parte, já é uma abstração do fato, tá? Já é uma parte subsequente, né? É, e essas declarações gerais, elas são diferentes das declarações singulares, tá? Por quê? Porque elas não são tão facilmente verificadas, tá? Como são as declarações singulares, né? Ou as observações, ou os fatos, né? Então, deixa eu anotar aqui. Então, elas não são facilmente verificadas, né? Mas elas são necessárias para a geração do conhecimento, né? Porque se a gente vivesse só é, de observar fatos singulares, isso seria muito estranho. Então, imaginem vocês que a gente acorda e a gente espera ver o sol nascer. Por quê? Porque a gente já criou essa regularidade do sol nascer todos os dias, né? Então, querendo ou não, esse tipo de construção de conhecimento faz parte do nosso dia a dia, tá? Aquilo que eu sempre falo, tem um lápis aqui. Vou largar esse lápis, vai cair. Imagina se um dia eu largar o lápis e ele for para o teto, né? Vai dar um piripaque aí na nossa cabeça, né? Então, esse tipo de geração de conhecimento, ele é super importante no nosso dia a dia, é importante também na ciência, né? São necessários, né? Mas ele não é tão fácil de ser verificado, né? Porque, às vezes, por exemplo, uma teoria, ela remete a muitos fatos independentes, né? Não é facilmente verificado, né? Então, o que a gente fez lá na nossa... Vamos escrever aqui a relação entre elas, né? Na nossa prática, a gente pegou uma série de declarações singulares e a partir delas, então, a gente induziu. Então, isso aqui que é uma indução, tá? A gente induziu uma declaração geral, tá? E ótimo, né? Só que lá na nossa prática a gente viu que isso também tem certos problemas, né? De gerar conhecimento dessa forma. Mas antes de ver esses problemas, vamos ver quais são as condições para a gente fazer uma boa indução, tá? Para gerar um bom conhecimento usando o indutivismo. Então, anotem aí. Condições
para o indutivismo. Então, a gente vai ver, para a gente fazer essas generalizações, né, essa indução, o conhecimento científico gerado a partir desse método, ele surge a partir de dois processos, né? Primeiro, observar fatos simples, né, sem qualquer preconceito teórico, e articulá-los em sentenças singulares. Então, isso aqui não é uma condição, mas processos necessários. Então, o primeiro processo é aquilo que a gente chamou assim, né, de não existem fatos livres de teoria, né? Então, isso aqui é um processo necessário, né, que a gente levante fatos que são livres de teorias. Vamos chamar assim, né? Então, o indutivismo precisa desse processo, que se gere fatos livres de teoria. A segunda coisa é a própria generalização, né? A partir desses fatos. Então, fazer a generalização. E aí sim vem as três condições para a gente fazer um bom conhecimento indutivo. A primeira é observar muitas vezes. Então, veja lá na nossa prática que a gente fez várias vezes a observação de um objeto, várias observações independentes, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, eu mostrei a primeira vez, aí falou, é um cubo. Aí, depois de um tanto de vezes, alguém deu uma refinada, falou, é uma figura com 6 faces. Pode ser um cubo, pode não ser, né? Então, o número de observações deve ser grande. Outra coisa que a gente fez lá é que as observações foram feitas em condições diferentes. Condições diferentes. Como assim? Cada pessoa fez uma observação, não foi só a mesma pessoa. Porque vai que tem um viés, né? Vai que a Lilian falou que o cubo é azul, vai que ela não tá vendo que o cubo é vermelho e na verdade ela que tá com problema de vista, né? Então, as observações elas devem ser feitas em condições diferentes, por pessoas diferentes, né? E a gente tem que ver se elas se mantêm regulares, tá? E a terceira condição para que um conhecimento indutivo seja válido é que nenhuma das observações pode contradizer a declaração geral. Por quê? Se acontecer essa contradição, aquela declaração geral não é mais verdadeira. A gente não pode dizer que ela é verdadeira, né?
Então, essas são as 3 condições para o indutivismo, né? Gente, esse método, ele vai ter a gente sempre praticou, tá? Praticar, ele sempre foi praticado, desde que quando a nossa espécie tá aí, né? Acho que outros animais também praticam, né? O método indutivo. Por exemplo, se eu vou dar comida pro meu cachorro aqui, eu tenho um cachorro doido de comida, que ele começa a babar só de eu abrir a tampa do pote de ração. Então, essa é uma coisa induzida, né? Até fisiologicamente. Enfim, fazer todo mundo faz, mas sistematicamente, né? Fazer sistematicamente, fazer consciente disso como um método, foi lá no Francis Bacon, né? Isso foi sistematizado pelo Francis Bacon. Tá. E essas declarações gerais, elas são necessárias na ciência, né? Elas são, na verdade, para as ciências naturais, né? Elas são o ponto mais importante, né? Então, de nada adiantaria se a gente só validasse em ciência fatos singulares, né? Fatos independentes, singulares, se só isso fosse válido como ciência. Não. A gente quer essas declarações gerais, né? Estáveis, né? E, então, é, isso se define como um método científico, porque a gente toma esses passinhos, né, de, de manter as condições 1, 2 e 3 com muito cuidado, com muito controle, né? Então, a gente faz observações em ambientes controlados, faz experimentos, né? Então, por isso que a gente coloca isso como um método, isso que define o que é ciência, porque a ciência é diferente de outras atividades, né, humanas de conhecimento. É porque a gente faz isso com muito controle, com muito cuidado. Tá? Bem, pessoal, até aqui. Tá. Por outro lado, nós vimos lá no final da prática que existem problemas, né? Então, vamos agora estudar um pouquinho mais, de forma sistematizada, quais são esses problemas, né? Por que que essa forma de gerar conhecimento é problemática? Gente, aqui uma ressalva, tá? Quando a gente fala em problemas, e esses problemas eles são conhecidos, então, desde a época dos empiristas clássicos que a gente viu na aula passada, principalmente do David Hume, né? Que são aquelas pessoas céticas e pessimistas, de que a gente nunca vai ter condições de conhecer o mundo, né? Então a gente sabe desses problemas desde lá, não é porque tem problemas que não funcione, tá? Então, apesar do método ter problema, esse método funciona. E a ciência ela não está preocupada. Ela não está preocupada na sua justificativa lógica. Se o conhecimento gerado se o conhecimento científico que é gerado, ele tem uma justificativa lógica. Ela está preocupada se aquele conhecimento funciona, se aquele conhecimento salva vidas, se aquele conhecimento explica os fenômenos naturais. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, o Sol vai nascer amanhã, né? É, se eu afirmo para vocês, então, o Sol nascerá amanhã. Isso é uma regularidade, né? Uma declaração geral, induzida a partir da observação de inúmeros fatos que é o Sol nascer
todo dia, né? Todo dia. É verdade que o Sol vai nascer amanhã? Não é verdade, porque eu não tenho experiência do futuro. Então existe um problema lógico nessa afirmação, né? Porém, o Sol vai nascer amanhã? Vai. Então funciona. Vocês entendem? Então é importante separar uma coisa da outra. Porque senão vocês vão falar assim: ah, nossa, o Vini falou hoje que o método científico tem problemas, então não funciona, sabe? Que a ciência. Não, a ciência funciona. Lembra, né? A gente sempre falou isso. Ciência é pragmática, tá? E ela se importa com esse pragmatismo de funcionar, né? Então vamos ver esses 6 principais problemas do indutivismo. Então, primeiro problema. O primeiro problema é que essa condição C2 aqui, que diz que as observações devem ser feitas em condições diferentes, ela limita a possibilidade das generalizações, né? Então, ela limita as possibilidades de generalizações, porque você tem que fazer em quantidades diferentes e ela é vaga, né? Por quê? Porque ela nunca pode ser completamente atingida. Então, não fica claro quais condições devem se variar, né? Então, o que a gente deve variar? Imagina, deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. Imagina aqui que eu tô agora mexendo com planta aqui em casa. Então, eu vejo que eu coloco água, a planta cresce. Essa é uma regularidade, né? Uma relação de variáveis, né? Coloco água, a planta cresce. Coloco água, a planta cresce. Coloco água, a planta cresce. Não coloco água, a planta não cresce. Então, naturalmente, né, eu vou chegar a esse conhecimento de que a água faz a planta crescer. Certo? Ótimo. Porém, para o indutivismo, eu deveria fazer em condições diferentes essa relação, essas observações, para saber de fato que ela não é uma observação, uma relação espúria, né, falsa. Por exemplo, alguém poderia chegar para mim e falar assim: não, Vini, essa planta está crescendo porque você não tem cabelo. E você deveria fazer um experimento, o mesmo experimento com peruca, né? E não está errado. Da ótica do indutivismo, esse questionamento não está errado. Vejam vocês, porque para o indutivismo a gente tem que fazer em situações diferentes. Então, para eu provar que não é a minha falta de cabelo que está fazendo que justifica o crescimento da planta, eu deveria fazer o experimento com peruca. Tá? Vocês entenderam esse problema? Né? Então, o problema é até quando eu vou mudar as condições para poder chegar a uma generalização boa. Até onde? Qual é o limite? Qual é o limite de condições diferentes que a gente tem que fazer as observações simples para fazer uma boa generalização? Então, essa condição C2 ela não tem definição, ela é indefinida, né? No tempo. A gente não sabe, tá? Então, a partir dessa observação, a gente vai chegar no ponto 2, que é, de alguma forma, a gente tem que direcionar essa observação dos fatos. Então, a gente tem que observar só os fatos relevantes. Você fala assim, não, Vini, por que a gente vai fazer esse experimento se você colocar uma peruca? Isso é irrelevante, né? Isso é relevante. Então, de alguma forma, a gente precisa direcionar,
né? A gente precisa fazer um corte aí no número de condições diferentes que a gente vai fazer as observações. Mas, para selecionar essas condições diferentes, o que a gente precisa? Se eu pergunto para vocês assim, por que eu ser careca ou ter cabelo não influencia o crescimento da planta? Por quê? Ó, não saiu, Lilian. Não são coisas relacionadas. Não são coisas relacionadas. O que tem cabelo, peruca a ver com crescimento de planta? Não tem nada a ver. Só que aí que tá. Essa limitação, ela é teórica. A gente sabe que a presença ou ausência de peruca não está relacionada ao crescimento da planta porque a gente tem um conhecimento teórico prévio, né? E lembra que lá no indutivismo a gente tinha que observar os fatos independente da teoria, né? Os fatos livres de teoria. Então, essa avaliação de quais são os fatos relevantes para serem observados, ela já pressupõe os elementos teóricos, né? Então, é impossível conseguir os fatos livres de teorias, né, que sejam relevantes. Se a gente, de fato, procurasse por fatos livres de teorias, a gente ia levantar um monte de fato irrelevante para o conhecimento. Vamos para o ponto 3. Que vai ainda mais além em relação ao ponto 2, que é, mesmo o fato, o próprio fato, ele nunca não pode, ele nunca vai ser livre de teoria. Então, que nem ali na nossa experiência. A primeira observação foi, o objeto é um cubo. Vocês imaginam o tanto de teoria tem por trás dessa afirmação, né? Então, o que é o objeto? Então, ali na tela tinha uma figura azul e um fundo preto. Por que a gente entende que a figura azul é o objeto e não o fundo, por exemplo? Né? A teoria do que é um cubo. O que é um cubo? Isso é uma teoria. Cubo é uma forma geométrica com 6 lados de tamanhos iguais, né? Um volume, 6 lados, né? Fora toda a nossa experiência que a gente tem com o cubo para dizer que isso é um cubo. Então, isso tudo não é uma observação isenta, feita do nada. Então, os próprios fatos, eles não podem ser livres de teoria, né? Então, aqui tem até um exemplo assim, essa planta é da espécie X. Quando a gente fala isso, que parece um fato, né? Simples. Essa planta é da família tal. Tem um monte de teoria aí por trás, né? Tem todas as características que ajudam a gente a classificar aquela planta como sendo de uma espécie ou de outra, né? Então, é difícil, na verdade, impossível observar fatos independente de teoria. Tá? Logo, a gente vai chegar aqui no ponto 4, que é, vou ler para vocês aqui, a justificativa para uma generalização indutiva é provavelmente impossível. Tá? Então, de forma lógica, a gente não consegue justificar o indutivismo, o que é louco, né? Então, o conhecimento de regularidades que a gente faz acerca da natureza, se eu soltar a caneta, ela cai, o sol nascerá amanhã, todo esse conhecimento, ele não tem uma justificativa lógica. Por quê? Porque é impossível experienciar a regularidade como um todo, né?
E, e essas regularidades sempre pressupõem que a natureza vai ser ordenada, quando na verdade a gente sabe que ela, nem sempre ela é, né? A gente nunca sabe se elas vão permanecer no futuro. Então essa relação, por exemplo, água, disponibilidade hídrica e crescimento vegetal, né? É uma regularidade da natureza. Quem pode me dizer que isso não vai mudar no futuro, né? Imagina. Quem pode me dizer que no futuro a gente vai comer um pão e não vai se nutrir? Não dá para dizer. Ninguém sabe do futuro. Do ponto de vista científico, né? Materialista, ninguém sabe. Mas funciona? Funciona, né? É pragmático? É pragmático, tá? Então, se eu comer o pão ali, eu vou ficar satisfeito, nutrido. Se eu pôr água na minha planta, ela vai crescer. Funciona, tá? Essas críticas todas foram elaboradas pelo David Hume, né? Ele vai além assim dessas críticas, né? Eu não sei se vocês lembram, uma das críticas que ele faz também é que essas relações de causa e efeito, então, a água faz a planta crescer, é uma relação de causa e efeito, né? Causa, água, efeito, crescimento. Elas sempre são assimétricas. Então, sempre a gente vê a causa primeiro e depois o efeito. Elas são assimétricas no tempo. Elas não podem ser invertidas por definição. Então, a gente nunca vai saber se existe alguma coisa entre a causa e o efeito. Se existe alguma coisa entre a causa e o efeito naquele tempo ali que existe entre as duas coisas que é mais determinante. Tá? Esses dias eu vi pão líquido. Pão líquido é nutritivo também. Esses dias eu vi uma relação muito interessante que nos Estados Unidos. O número de ataques de tubarão está relacionado à quantidade de sorvete que as pessoas tomam. Então, quanto maior a quantidade de ataques de tubarão, mais as pessoas tomam sorvete. Isso é uma relação que existe. Só que daí você vai olhar, não é isso que explica. Não são os ataques no tubarão que explicam o aumento das pessoas tomarem sorvete. É o verão. Então é verão, as pessoas vão para a praia, elas são mais atacadas por tubarão e também tomam mais sorvetes. Entenderam? Por que pode ser problemático, né? Tem um outro ponto aqui, que é o ponto 5, que é muito legal também, que é, de acordo com o indutivismo, a, a discordância entre cientistas diferentes só pode ser resultado de erros na observação. Não tem como existir uma discordância racional. Não é possível existir discordância se todos estiverem corretos. Então, se todo mundo, de acordo com o indutivismo, se todo mundo fez a observação certinha, nas mesmas condições, várias vezes, nunca se chegaria a discordâncias. E a gente sabe que isso também não é a realidade. Então, na física tem um exemplo muito bom, que eu acho que foi um debate mesmo entre o Newton e o Robert Hooke, que o Newton estudava a luz e falava assim, olha, a luz se comporta como uma onda. E o Robert Hooke falava, não, a luz se comporta como uma partícula, né, um fóton. E isso se estendeu até o começo do século XX, né, essa dualidade onda-partícula, né, até que se chegou à conclusão de que a luz se comporta como as duas coisas. Então, essa discordância, ela é uma discordância válida, né? Então, na ciência, nem sempre quando há discordância,
um lado está errado, tá? Pode ser que os dois lados tenham razão, né? Estão descrevendo o fenômeno, né? E por fim, né, se todos esses pontos aqui que a gente elencou estão corretos, a gente vai chegar à conclusão de que o indutivismo não é válido, não é um método válido de produção de conhecimento científico, tá? De forma lógica, não é logicamente válido, vamos colocar dessa forma. Ele não é logicamente válido, apesar dele funcionar, tá? Né? Então, gente, duas coisas importantes dessa aula é que a gente dificilmente chega a um conhecimento, por exemplo, a estrutura do DNA, que é um conhecimento super elaborado, que foi super importante para a história da biologia, né? Lá da década de 50. A gente não chegaria nesse conhecimento fazendo apenas observações simples dos fatos, tá? Então, o importante dessa aula é que o conhecimento indutivo ele funciona, mas é impossível a gente chegar a boas teorias sem que haja somente a partir da observação dos fatos. Deve haver um método em que a gente possa congregar a teoria aos fatos em qualquer momento do desenvolvimento do conhecimento científico. Então veja que no indutivismo a gente fala assim, olha, nas observações simples não pode ter a entrada da teoria, a gente tem que estar isento de teoria, isento de expectativa, isento de pressupostos, né? Depois a gente generaliza, né, a teoria. O que a gente precisa, então, no começo, ali no começo do desenvolvimento do conhecimento, sem teoria. Depois, tudo bem. O que a gente precisa é de um método em que a gente possa conviver com a teoria a qualquer momento. Antes, durante e depois da geração do conhecimento científico. Tá? E esse método é um método que a gente vai ver na próxima aula, que é o método dedutivo. Então, a gente sempre vai, na ciência, existem outros métodos também que a gente pode encontrar por aí, mas esses são, vamos dizer assim, o principal, tá? O método indutivo e o método dedutivo. E na semana que vem a gente vê o método dedutivo, tá? Tá, muito bem. Aí eu vou pedir para vocês, vou passar para vocês o livro do Chalmers, que chama Afinal, o que é ciência? Ou O que é ciência afinal? Alguma coisa assim. Para vocês lerem os capítulos 1, 2 e 3, tá? E aí, a partir da leitura desses capítulos, vocês fazem a atividade dessa semana. Pode ser? Esse livro é muito legal, tá, gente? Eu recomendo que todo mundo que está se formando, né, cientista ou professor, professora de ciências, leia esse livro. É um livro curtinho e é super gostoso de ler também. É muito legal, muito legal. Mas o que a gente vai conversar aqui, especificamente sobre essa aula, capítulo 1, 2 e 3. Na aula que vem, a gente vai ver capítulos 4, 5 e 6. Tá? E é curtinho e cheio de exemplos. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender o funcionamento do indutivismo? Legal, para quem já pratica já ciência, é legal ficar percebendo, olha, aqui eu fui indutivista aqui na minha escrita,
no meu pensamento. Né? Tá bom, gente? Se não temos perguntas, acho que era isso. Sim. Oi. Só uma pergunta burocrática. Essa disciplina ela é considerada 2021 ou 2020/2? Era 2020/1. Ah, 1? É primeiro Entendi. semestre de 2020. Ah, tá. Não, beleza. Porque foram suspensas aulas lá, né, em 2020/1 e agora foram retomadas essas aulas, né? Mas como foi, tipo, só uma semana que teve em 2020/1 lá em 2020, a universidade retomou desde o começo, rematriculou tudo, né? Mudou os horários. Beleza. Obrigada. Beleza, então, gente? Nos Uhum. vemos. Boa semana para vocês. E vou deixar então liberado lá o formulário. Eu mando o link para vocês responderem. Vou mandar o livro também, tá? Beleza. Obrigada, Vini. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Tudo de bom. Se cuidem Tchau. aí. Você Tchau. também. Tchau, tchau.